Desde bem das minhas primeiras gravuras, eu sempre usei a família como modelo, assim, porque eram as pessoas que estavam mais acessíveis, né? Então, por exemplo, trabalhar meu avô que ficava dormindo, ficava quietinho, então beleza, dava para trabalhar. Minha primeira série Sono nasce com meu avô. Mãe, pai, sobrinho, então eu ia desenhando quem eu tinha à mão para representar aquilo que eu queria. E minha mãe só vai aparecer nos meus trabalhos, assim, efetivamente, mais recentemente, né? Eu usei meu avô, usei muitos meus sobrinhos com trabalho com criança, né? Minha avó também, mas ela foi aparecer, acho que já na década de 2000, que eu fiz duas água tinta com água forte dela, né? Duas imagens de metal, trabalhando a questão da sabedoria, da idade, né? Ela nem gostou dos trabalhos, ela achou que ficou muito feio, ficou meio indignada, mas aí eu sabia que o trabalho estava bom, né? Que a ideia não era isso, não era beleza. E agora, recentemente, depois do falecimento dela, né, para trabalhar o meu próprio luto no meio dessa pandemia, eu resolvi fazer alguns trabalhos. E de gravura, eu fiz 3 gravuras em metal dela, né, que para mim foi uma forma de eu dizer adeus a ela, né, de eu dizer daqui a pouco a gente se encontra, e reformular mesmo o meu luto, sabe? Trabalhar a saudade, trabalhar essas coisas. Então eu resgatei as imagens dela e misturei um pouco com algumas imagens e lembranças que eu tenho da minha avó. Então as 3 figuras ficaram entre retratos dela e retratos da minha avó, trabalhando aí esse processo de desencarne, tá? Então, gravurária existe porque tem minha mãe por trás, né? Afinal de contas, onde que eu ia fazer gravura? No princípio eu fazia na faculdade, tá? Depois da faculdade teve o grupo, eu tinha outros espaços assim nos quais eu lecionava e que muitas vezes eu conseguia ter a prática ali. Mas eu não tinha onde guardar essas coisas, porque mesmo depois de casada eu fui morar em apartamento, então as coisas ficavam na casa dela. Eu fui me apropriando da edícula, né? Dividindo com meu irmão, com as coisas de pescaria dele, e ali foi basicamente, eu acho que o meu primeiro ateliê. Então, se esse espaço físico existe hoje, com certeza, o embrião foi a casa da minha mãe. O embrião foi o coração da minha mãe. A gravura ela é tradicionalmente impressa sobre papel. E isso é muito importante porque existe uma linguagem, existe uma textura, existe no papel toda uma sensualidade, uma vida. Aqui nós temos um papel que ele é mais texturado e a gente vê o quanto ele dialoga com a imagem, a textura vai aparecer. Se aqui no caso eu pegar a estampa que nós imprimimos na colher, eu vejo que o papel sendo mais fino e mais maleável, eu consigo uma imagem com menos interferência do elemento papel. E isso é muito importante de eu avaliar que tipo de imagem eu quero na solução final do meu trabalho. Lembrando ainda que o papel é um material que tem memória. O que significa isso? Se eu dobro o papel aqui, ó, quando eu desdobro, essa marca vai ficar. Para mim é muito significativo isso, no sentido de que ele me passa, de que eu tenho que ser um pouco mais flexível com a vida, que eu tenho um papel que eu fiquei amassando e desamassando, então olha aqui, como eu fiquei mais flexível. Então o papel, ele é em si, para a gravura, um elemento primordial de diálogo das estampas com a intenção de qual resultado eu estou buscando.